Já vou estar passando para a missionária Laís. Já está trazendo a palavra, amém? Vamos receber a serva de Deus com palmas para Jesus? Amém. Eu agradeço, louvo o nome do Senhor por estar aqui mais uma vez. A pastora Thalita, ao pastor Jefferson, a toda a igreja, ao Ministério pela Confiança. E conforme aí o propósito que Deus colocou ao coração das lideranças, eu quero estar lendo aqui com vocês 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o verso B. 1 Samuel, capítulo 16, a parte B. Amém? Eu vou estar lendo aqui, diz assim a parte B. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Eu vou ler apenas o primeiro verso que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia! Só pode ser cheio o vaso que está vazio, Laís, mas isso é óbvio. Mas se nós não nos despirmos de nós mesmos, não tem como a glória descer, não tem como a Shekinah do Senhor se revelar. Então, se tem vaso aqui nessa noite vazio, se prepara, meu irmão e minha irmã, porque hoje nós seremos cheios através da presença do Espírito Santo. A Bíblia vai nos relatar, irmãos, que Jessé, ele é belemita, ele era neto de Ruth e de Boaz. E por dessa maneira ele estava aí na linhagem da aliança de Abraão. Está lá em Ruth capítulo 4, do 18 ao 21. Belém está mais ou menos localizada aí a 16 quilômetros de Ramá, no território de Judá, ligando assim toda a monarquia com a profecia registrada em Gênesis capítulo 49, 10, que diz: o certo não se arredará de Judá. E como a Bíblia vai nos relatar aqui em 1 Samuel, capítulo 16, o Senhor vai dizer a Samuel: me tenho provido de um rei. Samuel tinha sido escolha do povo, então Deus agora daria ao povo a sua própria escolha, um homem segundo o coração do povo. 1 Samuel, capítulo 13 ao 14, Samuel vai ser ungido a capitão, a príncipe. Porém, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, enquanto Davi estava sendo ungido, ele estava sendo separado a ser ungido, a ser consagrado a rei. E o Senhor dizia assim para mim: Laís, sabe por quê? Sabe por que você tem que se encher do azeite? Vou falar, vai doer, mas nós seremos libertos, porque profeta do céu tem que começar a desmascarar os lobos. Profeta do céu tem que começar a desmascarar lobos. Há muito lobo em cima do altar, há muito lobo enganando ovelha, há muito lobo em meio de nós, enganando o pasto. Por isso que o pasto anda doente, por isso que o pasto não anda, não caminha, está desapercebido, está dormindo, porque a igreja está vazia, não tem azeite. Mas quem tem azeite, irmão, não fica enganando, não. Mas há por aí muitos que estão fingindo que tem azeite, e o Senhor está dizendo: não quero título, não quero performance, quero azeite extraído. Onde vai que te oração, é jejum ainda. Ei, vamos voltar a orar, vamos voltar a descer. Queremos a facilidade no evangelho, irmão. Se nós estamos querendo a facilidade, vai para um shopping, mas a igreja não é para você. Me perdoe dizer isso. Evangelho cruz, irmãos, não há facilidades.
sacerdote, do qual tinham seus filhos, porém eles estavam desobedecendo a Deus. Eles não tinham mais o temor. E pasmem algo que eu vou falar, e não é para escandalizar a igreja, porque me perdoe, hoje o povo está se escandalizando com a verdade, mas a palavra vai dizer que a verdade te liberta, a verdade ela te transforma. Por que não você escandalizar com as heresias que vai nos levar para o inferno? A verdade não é para te libertar, quer ser cheio, não receba a verdade, é a palavra que vai nos libertar, a palavra que é alimento, é a palavra que te coloca de pé, é sobre a palavra que nós temos azeite. E esses filhos de Eli, o sacerdote, que vai aí ser levantado para governar aí a nação de Israel, sabe daquilo que seus filhos estão fazendo. Em outras palavras, eles estavam fornicando de frente ao templo. Em outras palavras, para ser mais rasgado, eles estavam fazendo sexo com as mulheres de frente ao templo. E o pai sabendo, estavam contaminando as ofertas. E Eli sabendo de tudo isso, caladinho, omisso. Ele também estava compactuando com esse pecado. Só que ele não vai fazer nada. Mas aí Deus, como já sabe da história, que é onisciente, onipotente, já estava vendo as coisas lá na frente. A Bíblia vai começar o livro e vai dizer que havia uma mulher que queria gerar, porém Ana e Penina atormentava Ana, perseguia Ana. Enquanto Ana queria gerar, enquanto Ana queria um filho, Deus estava vendo sobre a resposta de Ana. Enquanto conjecturando Ana, enquanto você quer um filho, eu quero um profeta para Israel, eu quero um profeta para Israel, para colocar a casa em ordem, para alguém que governe, para alguém que vai ser guiado, uma nação que vai ser guiada sobre a minha palavra. Ana, você chega no templo, e ali, para adiantar um pouco aqui, irmãos, ela vai até o templo e começa a balbuciar com as suas palavras, mas Eli, que não estava ligado na fiação, vai falar: mulher, tu estás louca, está embriagada. Não, meu Senhor, eu não sou embriagada, mas é que o meu espírito, a minha alma está totalmente atribulada. E ele vai dizer: então, faça-se conforme o Senhor, que o Senhor conceda a tua petição. E a Bíblia vai muito clara em dizer que Ana era estéril, mas naquele momento, enquanto Ana entrega, Deus abre a madre dela, Ana gera um filho, Ana vai gerar Samuel. Só que ela vai fazer algo, ela faz um voto a Deus: se o Senhor me der, eu te dou. Ana entrega Samuel ao templo. Só que é nesse meio do qual Deus já estava preparando Samuel. Samuel vai crescer num ambiente totalmente contaminado, e Samuel não se corrompe. Nós podemos estar no mundo, nós podemos estar dentro da casa. Há muitos que se corrompem, há muitos que não querem saber da palavra, mas você que escolheu ser cheio, mas é você que escolheu ser cheio do azeite, cheio da unção. Para você não pode se contaminar. Você tem que dizer não às vergonhas, não às heresias. Não dê o teu azeite, não empreste o teu azeite. Samuel, ele vai questionar a Deus, pensando que era ele que estava sendo rejeitado. Mas Deus vai dizer a Samuel: o povo não está te rejeitando. O povo estava rejeitando o próprio Deus. Por que, Laís? Porque o povo queria ser governado, mas não por Deus. O povo agora está querendo ser governado por um homem. O povo está querendo andar nas rédeas, pagar imposto para um homem. Não queria mais que Deus cuidasse. Sabe aquela coisa? Deus não fez, eu vou dar um jeitinho brasileiro. Deus não abriu a porta, eu vou arrombar a porta. Mas Deus não
diz que pela escolha do povo, Deus permite, Ele vai permitindo qual o povo escolha então o rei para poder liderá-los. Porém, então na permissividade de Deus, enquanto Davi estava sendo a escolha de Deus, Davi foi a escolha de Deus. Porém, o que vai me chamar a atenção é que Samuel está caminhando junto com Saul, conjecturando: olha, Saul, para você servir a Deus, você tem que obedecê-lo, porque não dá para você fazer as coisas do seu jeito. Porém, Saul desobedece a primeira vez. Aí vai se anteceder o capítulo 15, do qual Deus vai se lembrar dos amalequitas, e Deus vai dizer a Samuel: ei, Samuel, vai lá à casa de Saul e diz a ele que eu me lembrei dos amalequitas, e peça para que ele extermine todo o povo, não sobre rei, nem gado, nem crianças, nem anciões, nem idosos, sobre nada, extermine todos. E Samuel dá um recado. Samuel foi fiel àquilo do qual Deus falou para ele. Só que Saul, ele vai ser, em outras palavras, tão cara de pau, e ele vai dizer: tá bom, eu farei tudo conforme a palavra do Senhor. Saul, ele volta da guerra, e Deus vai dizer ao Samuel: o que eu disse para você dizer para Saul? Não disse para que ele exterminasse tudo? Sim, Senhor, eu disse. Então volta lá, porque Saul, ele poupou o melhor das ovelhas, a ponto de querer dizer que vai prestar um sacrifício para mim. Não, eu não aceito barganha no meu altar, eu não aceito fogo externo. E o Senhor está dizendo: vou limpar os altares, vou limpar os altares, vou limpar os altares, vou limpar os altares. Glória a Deus! Vou limpar a minha igreja, passareira, vou passar tem subido um cheiro podre, há um cheiro em minhas narinas, não tenho me agradado, não tenho me agradado, diz o Senhor. Mas a boa voz da oração, tua ovelha não é fariseu, é ovelha, não é fariseu, não precisa se expor, não precisa se expor, não precisa se expor. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Samuel, ele desce e ele vai falar com Saul. Só que Saul é tão mentiroso, é tão cara de pau, que ele vai dizer: eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. Só que daí Samuel vai começar a ouvir um balido. Ele começa a ouvir um balido e fala: peraí, Saul, que balido de vacas é esse? De ovelhas é esse? Eu não falei para você exterminar tudo? Não, mas eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. Não, ele não fez. Antes ele mentiu para o profeta, ele vai mentir para o Espírito Santo de Deus, que estava contemplando todas as coisas. O pecado de Saul foi ele não ter reconhecido, que ele errou. Ele não reconhece, e o problema de Saul é que o coração dele não estava em Deus, estava no palácio. É por isso que o azeite, o Espírito Santo falou para mim: azeite não está no palácio, o azeite está no pasto. O azeite não está no palácio, o azeite está no pasto. Desce na casa da Maria, me busca, porque ainda azeite é no quarto fechado, é na tua porta fechada, é onde ninguém te vê, é ali que eu te renovo, é ali que eu te encho, é ali que eu te dou dons, é ali que eu abro os céus. E aqui na igreja não acontece, aqui não só manifesta, a gente só manifesta o que a gente vive no
frente para Samuel. E a hora que ele vai virar as costas, Samuel com medo, Saúl com medo de perder o seu reinado, ele rasga, ele pega na túnica de Samuel e rasga. E aí ele vai dizer a Samuel, Samuel vai dizer a Saúl, me perdoe. Da mesma forma que o meu manto foi rasgado, assim hoje o Senhor está rasgando o seu reinado. Então por que continua na cadeira, posta na cadeira, mas não tem mais presença? É só performance, só carrega um título. Porque irmãos, fazer a obra, nós não precisamos de um título para fazer a obra. Nós não precisamos de carteirinha para fazer a obra. Nós não precisamos, isso todo engomadinho não. É a tua essência, é o teu coração. Não é título, diz o Senhor. Título não sobe, o que vai subir é a nossa alma, título fica. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor vai dizer, o Samuel vai dizer, porque me tenho provido, porque tenho escolhido alguém melhor do que tu. Eu tenho escolhido alguém melhor do que você. Eu tenho escolhido alguém melhor do que você, Samuel. Não, Deus já tinha alguém, Deus já tinha visto Davi, aquele menininho do qual ninguém dava nada no pasto, servindo, adorando no pasto, não estava no palácio. Ele ia até o palácio, mas primeiro ele estava no pasto. Ele estava construindo a sua vida de oração, a sua vida de intimidade. Ele estava produzindo azeite. O vaso de Davi não estava vazio, mas o vaso de Saúl continuava vazio, mas cheio do seu ego, cheio da sua vaidade, cheio da sua soberba. E por que Deus não barrou tudo isso? Porque tem irmãos, tem situações que Deus até permite para te mostrar quem é e quem não é. E cuidado, porque nem todo mundo, nem todos que reluz é ouro, é prata e é bronze. Por isso que muitos hoje estão enganando a noiva, porque a noiva parou por buscar por discernimento, não busca mais, não quer orar mais, só quer acreditar naquilo que estão dizendo por aí. E o Senhor está dizendo que é discernimento. Hoje eu te dou discernimento. Hoje, em nome de Jesus, as escamas dos teus olhos caem por terra para que o Senhor te mostre a verdade. Qual verdade, Laís? A verdade que te liberta, a verdade que te transforma, a verdade que te limpa, a verdade que te lapida. Irmãos, não existe azeite sem passar pela moinha. Não existe suco, vinho, sem a uva ser pisada. Não existe azeite sem essa azeitona ser espremida. Queremos servir a Jesus sem ser espremidos. Queremos servir a Jesus sem cruz. Queremos servir a Jesus sem renunciar. Queremos servir a Jesus no oba-oba. Queremos servir a Jesus sem ir para o quarto secreto. E depois nós queremos a unção, sentir o poder. E ainda dizer que a palavra não foi boa. Não é que a palavra não foi boa, não. É que você não está na intimidade, não está na comunhão, não está no secreto. Depois não adianta me pedir para a liderança. Ora por mim, não. Faz a sua parte, que Deus faz a dele. Faz a sua parte, que Deus faz a dele. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Saúl, ele quer barganhar com o Senhor, com o céu, com o Espírito Santo. Ainda quer barganhar com o profeta, porque profeta naquele tempo era temido. Mas hoje em dia há uns profetas que têm se intitulado a profeta, pastor, que têm se intitulado a pastor e sai por aí pregando sem preparo. Não, Davi não era um Davizinho, não era um menino despreparado, não. Estava sendo preparado no anonimato. Ninguém viu, ninguém sabia o nome de Davi, ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia qual era a forma de Davi, mas Davi estava sendo treinado, preparado no anonimato. E muitos querem pular do anonimato para ir para a visibilidade. Não é assim, não. Não existe visibilidade não sem renúncia.
renúncia. Não existe visibilidade sem espinhos, sem a via dolorosa, não vai ter que passar. Se Jesus passou, quem somos nós, igreja? Melhor do que o próprio Cristo, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que Saul, ele quer fazer essa barganha e vai dizer: então, Samuel, desce lá comigo. Desce lá comigo diante da congregação. Porque se você descer junto, o povo vai achar que eu estou certo. Mas não, Samuel ele até desce, mas aquilo que Saul não fez, o profeta teve que ir lá e arrancar a cabeça, matar o próprio rei Agag, porque Agag no finalzinho do capítulo 15, ele vai dizer assim, ó: ufa, até o alivio, até a dor da morte já me passou. Ele estava debochando dentro do arraial, o inimigo não estava fora, o inimigo está dentro, os lobos não estão fora, estão dentro vestidos de ovelha, para enganar, para ludibriar muitos, para cegar a muitos. Então nem tudo nós devemos dizer amém, nem tudo nós devemos aceitar. Cuidado, porque se aqui até mesmo naquele grande dia, há muitos seriam enganados, se porventura, mas se porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Vai achar fé na terra quando o Senhor voltar? A igreja está dispersa, a igreja está dormindo, está achando que vem para a igreja, ai, é uma festinha. Não, aqui não é clube não, irmãos, para nossa carne ser amaciada não, aqui é cruz, é renúncia, é cruz. Mas o povo está brincando. O povo continua brincando. Muitos estão sendo ungidos, muitos estão sendo consagrados por causa de amizade, por causa disso daqui, ó. Porque ainda a igreja, muitos já virou uma empresa, não é mais igreja. É por isso que Jesus vai falar, quando estava no templo, derrubou tudo, colocou tudo de perna para falar assim: a minha casa ainda continua sendo casa de oração. A minha casa de oração. Mas o povo quer ser cheio, sem cruz. O povo quer ser cheio, sem ser lapidado, sem ser moldado. Irmãos, o azeite não desce sem a pressão. O azeite não desce sem as lutas. Se a luta que você está passando está te levando mais perto, está te deixando renovado, está te deixando cheio, então, irmãos, eu tenho que te dizer: você e eu estamos no caminho certo. Aleluia! Porque o azeite só vai descer assim. Nós só seremos cheios assim, passando pela espremedura de Jeová. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel ele faz aquilo que ele tem que fazer, porque Saul não fez. Porém, Saul, ele vai começar, Samuel, ele vai começar batendo tristeza no coração dele. E aonde nós entramos no capítulo 16, do qual o Senhor vai dizer a Samuel: até quando terás dó? Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? E sabe uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Sabe por que teve gente, tem pessoas aqui dentro da casa que ainda não transbordou? Porque está pedindo misericórdia a Deus. Meu Deus. E o Senhor dizia para mim: Laís, pare de pedir. Diga à minha igreja: pare de pedir misericórdia de quem eu não tenho mais misericórdia. Eu sou amor, mas o meu amor também é justiça. Porventura, eu não faria justiça aos meus escolhidos. Quer transbordar? Deixa o que passou. Deixa o que passou e entrega nas minhas mãos. Porque o Jeová, o grandão da Galileia, fará justiça aos seus pequeninos. O grandão da Galileia, ele fará justiça àqueles que nos apontaram, àqueles que nos maldisseram, àqueles que tentaram tudo. E ele está dizendo: pare de pedir misericórdia, pare de pedir misericórdia, porque o meu azeite só vai descer quando você entregar, quando você esquecer. Só o que mais vai me chamar a atenção é que na parte B, quando Deus vai falar
falar para ele: enche o teu vaso de azeite e vem. E enviei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Mas olha o que diz o versículo 3: e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Naquele tempo, era Deus que falava: unge tal pessoa, separa, consagra. Mas hoje em dia, por causa disso, por causa de um tapinha nas costas, porque a pessoa está mais à frente, ou quer chegar até a frente, missionária, vai falar: então, missionária, será que não dá para a senhora me ungir, para eu poder pastorear uma igreja? Será que não dá para mim ungir? Você fala: para com a palhaçada, para com a palhaçada. O azeite não desce do homem, o azeite ainda continua descendo lá de cima. Espera, diz o Senhor. Líderes, despertem. Não é por amizade, não é por outra obra que você vai pagar um preço. Não unja ninguém a quem eu não chamei, a quem eu não tenho dado azeite. Abriu vai nos contar, irmãos, a uma parábola das 10 virgens. Das 10 virgens que estavam com azeite, 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Está guardando azeite? Quem não guarda quer roubar o teu azeite. Cuidado. Esteja na torre de vigia. Esteja na torre de vigia. Porque querem arrancar o brilho, querem tentar tirar a unção, mas a unção não atua. Se foi Deus que deu, ninguém arranca. Se foi o Pai que deu, ninguém toma. Mas se foi o homem que deu, o Senhor está dizendo: vou passar com a peneira nos meus altares. Não vai ficar mais a performance, não vai ficar título, não vai ficar oba-oba, não vai ficar os lobos, não vai ficar os contendeiros, não vai ficar o altar de Baal, não vai ficar o altar de Baal. Púlpito não é palanque, púlpito não é circo para ter o povo da corte entretendo os potes. Não é, púlpito não é lugar onde que coaching sobe e de 7 passos para a felicidade. Não, a tua felicidade está na cruz, a tua felicidade está no Calvário. A tua felicidade está no Calvário. Não compre azeite, porque aquelas 5 que se davam como prudentes, elas queriam roubar o azeite das que estavam guardando. Nós não vamos para o céu à toa, não. Nós não vamos subir, nós não vamos herdar o reino de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem azeite. Se não tem intimidade aqui na terra, vai fazer o que na glória? Se não fala com o Pai aqui, aí naquele grande dia vai: Senhor, isso, Senhor, pregou, falou, louvou, mas você fez tudo, não me obedeceu. Ei, para trás de mim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Quer ter intimidade, mas não quer orar. Ai, quer ter intimidade, mas não quer fazer um jejum. Não, quer ter intimidade, mas não quer ler a Bíblia. É por isso que está sendo enganado. Ei, líderes, faça como Samuel. Não unja, não consagre, mas ninguém por dó, por favoritismo, por achismo. Deixa Deus falar. A pessoa pode estar apressada, mas espera. Não faça como Saul, que o profeta não chegou em 7 dias, então eu vou lá fazer o sacrifício. Vai fazer o sacrifício que vai você e ele reprovado. Desobediente, espera o Senhor falar. Aleluia! Do versículo 2 e do versículo 1, irmãos, vê.
Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Mas quando Deus chama Samuel para ungir a Davi, como é que o vaso estava? O vaso estava vazio. Mas até o versículo 13, esse vaso já estava cheio. Sabe por que estava cheio? Samuel esperou, pastora. Samuel esperou. Samuel esperou pela direção. Samuel esperou pela resposta. Até mesmo para poder ungir o próximo rei para governar, para liderar Israel. Ele não tomou a frente, ele não passou à frente de Deus. Ele não passou, e o Senhor estava dizendo para mim: Laís, vou levar crentes aqui nessa noite a outro nível. A outro nível. Vou levar outro patamar. Porque há lugares aonde eu quero mandar, o que eu quero fazer, aonde eu quero colocar, não dá para ir vazio, vai ter que ter cheio. Vai ter que ir cheio. Vai ter que ir cheio para a próxima estação. Vai ter que ir cheio para a próxima estação. Mas como eu vou com pedrada, vai com a pedrada. Eu vou com calúnia, vai com a calúnia, mas vai. Prossegue, avança, porque o Senhor está dizendo: vou levar outro patamar, diz o Senhor. Não brinque com a unção. Não brinque com aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Ele não está rasgado, se matou tanto para pedir algo para Deus no secreto, e agora está barganhando, e agora está brincando com a unção, e agora não ora mais, não jejua mais, não pede mais a direção do que pregar, do que louvar, do que orar. Mas é o momento da oferta. É culto. Culto, eu já falei você, nós não vemos para o culto para receber, a gente vem para entregar. Aleluia! Você entrega e o dono da igreja se derrama. Você entrega e ele se derrama. Você entrega e ele se derrama. Mas eu só tenho lágrimas. Entrega as suas lágrimas. Entrega as suas lágrimas, que ele se derrama. Entrega as suas falhas, que ele se derrama. Ninguém faz a obra vazio, não, irmãos. Ninguém faz a obra de Deus vazio. Ninguém faz a obra de Deus vazio. Unção, como eu falei, é diferente de performance. Quem é não prova, quem é discernido. Mas se nós não estamos discernidos nessa reta final da igreja, pastor, é porque a igreja está encantada. A igreja se encantou com os dons. A igreja se encantou com as profecias. A igreja está atrás de profetas e não está atrás mais do dono da igreja. Quer profecia, irmãos, vai no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará no público. Mas eu quero um profeta. Olha o profeta na casa. Olha a Bíblia ela é a maior profecia, mas o povo não quer buscar mais do que azeite. Vai no mercado sem dinheiro para ver se você vai comprar alguma coisa sem dinheiro. Você tem que ver. E tá achando que no céu é assim? Chegar hoje, Jesus me dá azeite assim de graça. Não. Você quer azeite? Vou começar a aumentar a pressão para ver se tu aguenta o azeite que eu vou derramar. Vou aumentar a pressão, porque unção, azeite não se compra. Azeite e unção é buscado. Não é o pastor que busca por você, porque até quem está no altar tem que buscar. E não busca para ver quem está embaixo, tem que buscar. O nosso problema e a nossa preguiça, eu já estou terminando, é que nós não queremos mais buscar. Queremos vir para o culto e achando que Deus vai se revelar. Ai, eu vou para o culto porque hoje eu vou ser cheio. Vai ser cheio sim, na verdade. Mas eu vou girar no mundo, pode rodar. A casa tem dono, é dele, dá liberdade. Mas é a verdade que vai te encher, não é a mentira que vai te encher. Nós não somos lobos, nós somos ovelhas dependentes de um pastor do qual ele diz: vai para a direita, nós vamos para a esquerda, nós paramos.
igreja ainda continua tendo dono, irmãos. A igreja não é oba-oba, a igreja não é um circo, a igreja não é entretenimento para dizer eu vou lá e vou receber tudo e vou embora e pronto, acabou. Não. Se você vem para um culto como esse e você não tomar a consciência daquilo que Deus está falando, então você não entendeu nada, que é evangelho. Evangelho é entrega, evangelho é renúncia, é toda a sua cruz. E siga-me. E siga-me. Seguir a Jesus não é fazer aquilo que eu e você queremos, é fazer aquilo que Ele quer. Quer ser cheio, faça aquilo que o mestre quer. Quer ser tomado pela glória, quer ser tomado pela presença, faça aquilo que Ele quer. Laís, mas eu continuo querendo ser cheio. Então lê essa verdade. Você tem que ser cheio da verdade, não do engano que tem sido pregado aí fora. Seja cheio dessa verdade. Não tome um passo, não tome uma direção do qual Deus não te deu. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra que o azeite desce. Só podemos ser cheios quando o vaso se esvaziar. Senhor, toma. Senhor, eis-me aqui. Quando nós dizemos eis-me aqui, já não pode ter ego, já não pode ter orgulho, já não pode ter vaidade em nós, já não pode dizer a Deus, mas faz assim. Não, você tem um Senhor. Você tem um Senhor sobre a sua vida. Tu vai falar, vai para a direita, vai para a esquerda, para. Não faz isso, faz... Você tem um Senhor. Você tem um Senhor. E o Senhor, Ele falava, pastor, muito forte ao meu coração, que o Senhor vai passar nos altares. O Senhor vai passar nos altares, vai limpar os altares. Ele vai limpar os altares. O Senhor, Ele vai limpar os altares. Então não peça, não fale, Senhor, mas por que tirou? Porque tinha que ser tirado, porque pode. Apenas está entretendo, apenas está enganando. Foi tomado pela direção da própria carne. Não foi Deus quem falou. Então deixa Ele agir, deixa o Senhor colocar a mão, deixa Ele direcionar, porque a igreja ainda continua tendo dono. E Ele vai limpar. Ele vai limpar, não é para escândalo, não é para vergonha, não é para vergonha, não é para escândalo, não é para escândalo, diz o Senhor. Preciso, diz o Senhor, preciso passar nos meus altares, preciso passar nos meus altares, porque altares de idolatria não pode mais ficar, não pode mais reinar. Quer ser cheio? Fique firmado na verdade, fique firmado na palavra. Não venda o teu azeite, não venda aquilo que você recebeu, não barganhe, porque estão dizendo que faça assim que dá certo. Tu é profeta do céu, tu é vaso do céu escolhido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Laís, mas eu vou perder, amigos, perca. Laís, mas eu vou perder oportunidades, que perca. Laís, eu vou perder muitas coisas, perca tudo, porque quem sabe, quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo. Você não perde nada, mas você ganha em falando a verdade, ficando com a verdade. E não desperdice, não venda, não toque, não barganhe o azeite do qual você recebeu. Não toque, não venda aquilo que Deus te deu, porque é o tempo certo. Quando o tempo propício do Pai chegar, Ele coloca você na estação, no propósito onde Ele determinou. E algo eu digo para ficar cravado ao coração dos irmãos: a outro nível, a outro patamar, o Senhor levará a muitos aqui nessa noite, para saber que é o Senhor que está falando, para saber que é o Espírito dele do qual está falando. Vai levar, porque você tem pedido a unção, o renovo
azeite? Busque aqui. Quer ser renovado, quer ser cheio, batizado, quer saber das coisas espirituais? Busque aqui. E não se contamine, não se perca em meio aos lobos. Porque hoje o Senhor, Ele está te dando discernimento, está tirando toda a cegueira dos meus olhos, dos seus olhos, para que nós começamos a ver a verdade. Mas não se assuste, porque há muitos aqui, pastor. O Senhor vai começar a mostrar a verdade. Não se assuste, não se escandalize, porque é necessário do qual Deus te mostre quem é joio e quem é trigo, quer unção, quer azeite. Busque aqui. E eu termino aqui, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra linda e maravilhosa, glória a Deus. Saia daqui cheia da presença de Deus, que é a palavra pela qual